Bom dia, pessoal! A nossa equipe é composta por Ana Lívia, Márcia Eduarda, Vanderly e por mim, Natália. Nós ficamos com o romance Mayombe, do autor Pepe Tela, a qual nós iremos apresentar algumas coisas para vocês hoje. Bem, acerca do autor, ele é mais conhecido pelo seu pseudônimo. Porém, seu nome completo é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Este nasceu no ano de 1941 em Benguela, na Angola. Mudou-se para Portugal no ano de 1958 e lá ele estudou no Instituto Superior Técnico e na Universidade de Lisboa. Devido às suas convicções, ele não ingressou, ele se recusou a ingressar no exército português. Formou-se em Sociologia. Mais tarde, ele que era filiado ao Movimento Popular de Libertação da Angola, o MPLA, ingressou como guerrilheiro, na verdade, e passou de 1969 a 1974 lutando em prol dessa causa. Bem, acerca do seu pseudônimo, Pepe Tela, na verdade, seu apelido de guerra, foi dado justamente pelo seu sobrenome Pestana. Pepe Tela, na verdade, é Pestana na língua bandu. Bem, após a conquista da independência da Angola, o escritor ocupou um cargo de vice-ministro da Educação entre 1975 a 1982. Mais tarde, após isso, ele começou a trabalhar como professor na Universidade de Luanda, como professor de Sociologia. E em 1997 ele recebeu o Prêmio Camões, que conhecemos que é um prêmio bem relevante para os escritores de língua portuguesa. Acerca do livro, é tido como uma ficção que possui 5 capítulos, que são a Missão, a Base, Ondina, a Surucucu e a Amoreira, contendo o seu epílogo ao final. O cenário se divide entre, majoritariamente, a floresta Mayombe, e em 2 capítulos é citada uma cidade de Donizie, no Congo, na qual o comissário vai em busca de mantimentos, já que no capítulo 2 a falta do alimento causa uma tensão entre eles, e onde também reside a sua noiva, Ondina, que dá nome ao capítulo 3. Quanto aos personagens dessa trama, temos Teoria, que é o narrador principal. A obra ela se divide em momentos que Teoria narra e outros guerrilheiros também narram trechos da história. Temos o comissário, temos o Sem Medo, Ondina, André, Verdade, o Veve, e dentre tantos outros. No primeiro capítulo nós iniciamos com o narrador Teoria contando seu estado, tanto físico como estão os guerrilheiros que se aproximam da base. E fala também da sua indagação pessoal por ele ser mestiço, E que ele deixou para trás a sua amada para ir nessa missão. No capítulo 2 vai falar da base, no qual o grande conflito que há nesse capítulo, que traz para eles um conflito interno, é a questão da falta de comida, que é sanada essa questão quando o comissário vai até uma cidade do Congo, que é próxima, atrás da comida. No terceiro capítulo,
que recebe o nome por Ondina, o comissário André manda a comida, só que ela demora a chegar. Quando a comida chega, o comissário também chega, e nós sabemos que nos é relatado que o comissário, a sua noiva, no caso, ela acaba por assumir um romance com o André. No quarto capítulo, a Surucucu, há um errozinho de emissão da mensagem e ele acaba por entender errado os gritos do comissário de teoria e acha que os tugas, que são os portugueses, que eles denominavam assim, estavam invadindo a base, mas na verdade era apenas teoria, estava tentando matar uma cobra surucucu. Ou seja, ele acaba indo à cidade de Dolicie, atrás de Sem Medo e com os outros recrutas, por achar que estava acontecendo um ataque, porém não estava. E no último capítulo, o narrador, que no caso seria teoria, já que no capítulo anterior Lutemos também narra a história e narra que eles vão invadir lá o local onde os portugueses estão, a fim de combater contra eles. E nesse processo, ao final, nós temos algumas mortes, né? O que é relatado pelo nosso narrador principal, que toma o seu posto novamente, teoria. E é isto. No romance, a memória do povo ela é recriada no plano artístico, em que a habilidade do autor ela desliza pelas diversas vozes do presente e do passado, denunciando a força colonialista, a necessidade da ruptura com o sistema português e a concretização da estrutura social, política, econômica e cultural do novo país. Nesse relógio histórico que o romance Mayombe apresenta, o cenário da fome, da corrupção e o massacre, que ganha a voz de denúncia por meio dos personagens, que são nomeados por palavras que simbolizam a guerra, representam o povo angolano. Nas narrativas em primeira pessoa, as personagens elas refletem sobre o acontecimento vivido por elas e suas motivações pessoais para lutarem pela independência, ao lado dos demais guerrilheiros. Sem Medo é o comandante do grupo e o comissionário político são os personagens centrais do romance, estabelecendo entre eles uma relação somente semelhante, na verdade, a de pai e de filho. Teoria é o professor da base. Ele vive um conflito de ser mestiço, talvez, como ele mesmo disse. Moatânia também reflete sobre a mistura das raças e do tribalismo, considerando-se um membro de apenas uma tribo que servia a Nova Angola. Milagre, ele relata suas experiências com a crueldade do sistema colonial em seu momento mais intenso. No romance, a memória do povo ela é recriada no plano artístico, em que a habilidade do autor ela desliza pelas diversas vozes do presente e do passado, denunciando a força colonialista, a necessidade da ruptura com o sistema português e a concretização da estrutura social, política, econômica e cultural do novo país. Nesse relógio histórico que o romance Mayombe apresenta, o cenário da fome, da corrupção e o massacre, que ganha a voz de denúncia por meio dos personagens, que são nomeados por palavras que simbolizam a guerra, representam o povo angolano. Nas narrativas em primeira pessoa, as personagens elas refletem sobre o acontecimento vivido por elas
e suas motivações pessoais para lutarem pela independência, ao lado dos demais guerrilheiros. Sem Medo é o comandante do grupo e o comissionário político são os personagens centrais do romance, estabelecendo entre eles uma relação somente semelhante, na verdade, a de pai e de filho. Teoria é o professor da base. Ele vive um conflito de ser mestiço, talvez, como ele mesmo disse. Moatânia também reflete sobre a mistura das raças e do tribalismo, considerando-se um membro de apenas uma tribo que servia a Nova Angola. Milagre, ele relata suas experiências com a crueldade do sistema colonial em seu momento mais intenso. Mundo Novo é o intelectual. Ele é considerado um intelectual ortodoxo que segue a teoria marxista como doutrina. Aí tem o Lutamos, o engenho do grupo. Ele não ambicionava o poder e considerava o Estado desnecessário. Também tem o Euquiuiqui, que era o caçador intimidado com os ataques do Obuses. Também tinha a Ingratidão do Tuga, que era um guerrilheiro de Kimbudu, que desestabiliza o grupo por causa de um roubo. E também tem o Wewe, que é vaidoso e seduzido pelo nepotismo. Era um guerrilheiro promissor. A Floresta, ela também pode ser considerada como um personagem, porque é nela que se passa toda a história, Toda a história do livro se passa pela Floresta. O nome também tem outra personagem, que é a noiva do comissário, que é a Odina. O relacionamento deles era complicado. Ela era uma professora e ela lecionava na cidade de Dolise. Ambos fingiam ter atração e prazer sexual um pelo outro. Além de Odina, também tem o André, que é primo do comandante, responsável pelo envio de alimentos à base. E como vocês puderam perceber, tem vários personagens que representam o que acontecia na guerra, como o Sem Medo, Lutamos, a Verdade, o Milagre, a Ingratidão, o Mundo Novo e a Teoria. Esses são os personagens. O ambiente em que se passa a obra. O espaço acontece, na verdade a ação ela se passa principalmente na floresta, onde está a base do grupo rebelde que luta pela independência de Angola, mas também na cidade de Dolise, situada no Congo. A floresta do Mayombe, ela tem grande importância, porque a floresta ela também pode ser considerada como um personagem do romance, como já foi falado. Talvez ela seja até o grande protagonista, já que dá o nome ao livro. Assim é classificado pelo narrador. Assim, ela é personificada pelo narrador, no qual diz que ela tinha aceitado os golpes do machado, que nele abria uma clareira. E diz assim o seguinte: clareira invisível do alto, dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores alegremente formaram uma abóbora de ramos e folhas para a encobrir. E os homens vestidos de verde tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. Desse modo, os guerrilheiros e a floresta, eles acabam se tornando uma só coisa, já que Mayombe é descrito como um espaço protetor que permite que os rebeldes se escondam e se organizem para a luta. É como se a própria natureza africana ela estivesse lutando contra a dominação portuguesa. E é visto como também quando fala que a comida faltava e a mata criou as comungas, frutos secos, grandes amêndoas, cujo caroço era partido à faca e se comia natural ou assado. O comunismo fez engordar os homens, fez-los restabelecer de 7 dias marchas forçadas e de emoções. E os guerrilheiros perceberam então que o adeus Mayombe lhe indicava assim que ali estava o seu tributo, a coragem do que os desafiavam,
Zeus vergados de Prometeus, Zeus preocupado com salvaguarda de Prometeu, arrependido de ter agrolhado, enviando agora a águia, não para lhe furar o fígado, mas para socorrer. Isso é descrito no livro, como vocês podem perceber, tá? Então, é possível perceber o quão importante a floresta é vista como um ambiente principal em toda a obra. Acho que todo mundo já está meio familiarizado com a questão da Guerra Fria, certo? Mas nós vamos aqui fazer uma pequena revisão sobre ela, porque ela é bastante importante para a nossa compreensão. Por que fala da Guerra Fria? Vocês devem estar se perguntando. Bem simples, porque a Guerra Fria influenciou diretamente no contexto da Angola, que é o cenário onde acontece o nosso livro. A Guerra Fria teve seu início logo após o final da Segunda Guerra Mundial, entre 1949 e 1991, quando as duas potências vencedoras da Guerra Mundial dividiram-se em eixos extremos de pensamentos altamente divergentes. Os Estados Unidos, com o capitalismo, e a União Soviética, com o comunismo. Seguiu-se então uma guerra silenciosa onde o mundo estava em pânico, dada a possibilidade de acontecer novamente o mesmo que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. Obviamente, a Guerra Fria, os holofotes estavam todos voltados para essas duas grandes potências, mas vamos pensar agora em um jogo de xadrez. O foco está sobre as peças maiores, o rei, a rainha, o bispo, mas na maioria das vezes as peças pequenas que estão à frente deles estão se movimentando, tendo seus próprios conflitos. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética brigavam silenciosamente, colocando terror em outros países brigavam suas próprias batalhas, que é o caso da Angola contra Portugal. Isso mesmo, gente, Portugal. Esse mesmo país que já é conhecido por nós em nossa cultura e história. Assim como feito no Brasil, Portugal invadiu países africanos em busca de riquezas e dominação da população. Mas, ao contrário do que aconteceu aqui, a população não era tão ingênua, desprovida de armas para a defesa. O que se pode perceber facilmente é a quantidade de vezes as quais os personagens mencionam o MPLA. Mas o que é o MPLA? A sigla significa Movimento Popular de Libertação de Angola. Todos os personagens, com exceção apenas de Ondina, são integrantes desse grupo de guerrilheiros. Apesar de integrar uma narrativa fictícia, o MPLA realmente existiu e ainda existe. De fato, o MPLA foi criado no final dos anos 50, e é justamente nesse ponto que temos uma ligação direta com a Guerra Fria, mencionada anteriormente. O grupo surgiu durante a Guerra Fria, enquanto União Soviética e Estados Unidos tinham entre si uma batalha silenciosa e aterrorizando os outros países. Os angolanos tinham uma batalha mais direta e até mesmo mais sangrenta. O inimigo dos angolanos é bem conhecido por nós no Brasil. Portugal tentava atuar na Angola da mesma forma que atuava aqui no Brasil, colonizando e, inclusive, extraindo as riquezas do país. Riquezas tais como destruir as matas e florestas angolanas, assim como fizeram com o pau-brasil. No entanto, apesar do intuito do MPLA ser de proteger e defender a Angola do colonialismo e avanço dos portugueses, eles por vezes são vistos como vilões, mesmo entre os olhos de seus companheiros angolanos. Vejamos os trechos a seguir. Os tugas dizem que somos bandidos, que matamos o povo, que roubamos. Fizemos-vos mal? Matamos alguém? Mesmo branco, podíamos matá-lo, não quisemos. Não somos bandidos. Somos soldados que estamos a lutar para que as árvores que vocês abatem sirvam o povo e não o estrangeiro. Estamos a lutar para que o petróleo de Cabinda sirva para enriquecer o povo e não os americanos. Mas como nós lutamos contra os colonialistas, e como os colonialistas sabem que, com a nossa vitória, eles perderão as riquezas que roubam ao povo, então eles dizem que somos bandidos, para que o povo tenha medo de nós e nos denuncie ao exército. Os tugas são os portugueses, aqueles contra os quais os guerrilheiros batalham,
e os mesmos que espalham boatos sombrios sobre o grupo, fazendo com que a população tenha medo daqueles que estão, na verdade, batalhando para defender eles. Vejamos o próximo trecho. Era o nosso dever. O MPLA defende o povo, não rouba o povo. Essa frase foi dita por um dos membros do MPLA, dita logo após ter sido flagrado um membro desviado do grupo roubando o povo. Ou seja, nunca foi o intuito do MPLA, dos guerrilheiros ou de qualquer outro integrante do grupo roubar a população. Eles queriam auxiliar, ajudar a população a crescer, a se tornar maior. A miscigenação dentro do contexto de vida dos guerrilheiros e também para os demais personagens sobre essa questão da crise de identidade, né? Ele nem era branco, nem era negro, ele era um talvez, um fruto da mistura entre o branco e o negro. No entanto, ele sabia e tinha a noção de que ser branco lhe trazia privilégios, mas que o talvez não representava nada. Ele era apenas um talvez, ele nem pertencia a uma classe e nem pertencia a outra. E a gente também vai ver que essa questão, essa indecisão de o que sou ou por que sou assim, trouxe algumas desavenças, né, na questão de escolhas. Ele tornou indeciso, acabou, por essa indecisão, acabou por perder até um amor, né? Mas o livro Mayombe, ele traz a questão da politização, porque o MPLA, ele tinha esse objetivo, né, de que eles eram anticapitalismo, então logo eles defendiam o direito do povo, sempre atacando ali os portugueses, né, que invadiam as suas terras, as suas tribos, lhe roubando ali, fosse dinheiro, fosse identidade. O que acabou por me lembrar um pouco do objetivo dos cangaceiros, né? Aquela questão na luta pela igualdade da população nordestina. Então eu acabei fazendo essa ligação entre as histórias. Essa obra, ela também traz questões raciais, religiosas, tribalistas. A questão religiosa, né? Em uma parte do livro, ele cita a questão do uso da confissão como uma válvula de escape da igreja, que a igreja criou a confissão para que acabasse com esse peso, né? Porque a confissão é isso, você vai, se confessa, tira um pouco do peso do seu coração e ele entrega uma oração que você faz para pedir perdão a Deus, né? E que os guerrilheiros, eles achavam isso ruim, essa questão o seu lado bom e o seu lado ruim. Ruim porque a confissão era só uma válvula de escape, e bom porque trazia também uma certa paz. Assim como o livro também traz questões feministas, do movimento feminista. Uma revolução, né, assim, dos costumes, porque dentro do livro ele cita que não só o homem precisa ter o prazer na relação, a mulher, ela também precisa ter o prazer na relação para que o casal seja feliz. Isso dentro do contexto ali do romance entre os dois personagens. Então a gente já vê aí a questão de o prazer não ser só do homem, né? No caso ali o personagem, ele era um homem. Agora, voltando a falar sobre o MPLA, eles trabalhavam muito a honestidade. Sim, eles lutavam contra os portugueses, né? Iam lá, sequestravam, por muitas vezes acabavam por matar também. No entanto, com o povo, eles tratavam de forma diferente. Eles não roubavam o povo, não sequestravam o povo, para que não houvessem desavenças, para que as pessoas soubessem que eles estavam ali por eles e para eles, e não para tomar mérito só de revolucionar, né?
Eles estavam ali para cuidar do seu povo e modificar toda a situação que estava ocorrendo ali na Angola. Durante o livro, é possível identificar várias falas a respeito de o que é o capitalismo, como funciona o liberalismo, o porquê que o capitalismo influiu. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e este é o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento talvez. Talvez é não, para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Perdi Manuela para ganhar o direito de ser talvez. Café com leite, combinação híbrido. O que quiserem. Os rótulos pouco interessam. Os rótulos só servem para os ignorantes que não veem coloração, qual o líquido encerrado no frasco. Quando criança, ainda queria ser branco, para que os brancos não me chamassem negro. Homem queria ser negro, para que os negros me não odiassem. Onde estou eu, então? E Manuela, como poderia ela situar-se na vida de alguém perseguido pelo problema de escolha do sim ou do não? Fugi dela, sim, fugi dela, porque ela estava a mais na minha vida. A minha vida é o esforço de mostrar a uns e outros que há sempre um lugar para o talvez. O capitalismo influiu tanto na cultura angolana de forma errônea, né? E por que eles precisavam combater isso? Precisavam combater ali o proletariado. E essa narrativa, ela é toda feita em terceira pessoa, em que o narrador ele é personagem. E é interessante porque, assim, Pepe Tala vivenciou o MPLA, ou seja, a sua escrita já repassava ali o sentimento, a angústia dos guerrilheiros frente ao descaso com o seu povo. Tudo que eles passavam, fosse fome, frio, não ter um lugar para dormir, por noite tiveram que ficar ali na chuva. Então é mais que um romance, se trata de abordar a força de um povo contra os invasores portugueses, a força de um povo para priorizar a sua própria cultura. Porque por mais que houvesse ali desavença entre as tribos, o objetivo era o mesmo: retirar os portugueses, retirar o proletariado que estava ali importunando. O livro Mayombe é recomendado por universidades e vestibulares justamente por abordar inúmeras temáticas, assim como a importância da língua para a comunicação, né? Porque por ser de tribos diferentes, a gente sabe que tem sim, cada tribo tem suas nuances. Por muitas vezes, cada tribo possui o seu próprio modo de falar. Então, eles tiveram que entrar em consenso para que houvesse a comunicação entre o grupo. A leitura do livro para o nosso grupo foi de suma importância, porque ele é de suma importância para o desenvolvimento do caráter social, ético e cultural do indivíduo. No entanto, a gente reconhece que é uma leitura que ela é feita de forma mais lenta, é uma leitura muito detalhada, porque a escrita ela detalha todo o ambiente, detalha as pessoas, os sentimentos, então acaba que por ser uma leitura mais lenta, não tira a beleza do livro. No entanto, você reconhece ali que precisa de já ter um hábito ali de leitura para que não seja tão enfadonho. É claro que a gente sabe que a gente vai se deparar com obras que são mais extensas, né? Porque a obra Mayombe possui capítulos que são mais extensos.
justamente por essa descrição dos detalhes, mas não tira a riqueza do conteúdo que é abordado, a forma como é abordada, a força dos guerrilheiros, a força do povo, assim como a força da mulher também. No mais, eu espero que vocês possam vir a conhecer essa obra, conheçam sobre o autor também, porque a história dele é belíssima e só atribui mais ao livro, mais à leitura.